Oi, gente, bom dia, tudo bem? Bom, hoje é dia 23 de março de 2020, foi a nossa primeira aula aqui dessa capacitação gratuita de Excel para o período de quarentena aí do coronavírus, tá? E como tal, né, houve aqui uns percalços, então um deles, o maior, né, talvez, foi que eu não consegui gravar a aula direito, então eu vou gravar já posterior à aula, tentar reproduzir aí tudo que foi falado durante a aula de hoje, né? Porque né, a gente fica aí se adaptando às novas ferramentas e eu acabei colocando para gravar numa ferramenta que não gravou o meu áudio, né? Só gravou a minha tela, então não serve, né? Tá? Em primeiro lugar, eu queria agradecer todo mundo que se inscreveu e de todo mundo que participou hoje dessa aula. Muito, muito, muito obrigado por terem vindo, por terem comparecido, muitos amigos e novos amigos agora. E lembrando que quarta-feira, dia 25 de março, nós vamos ter a nossa capacitação, continuando aí os temas que estamos trabalhando, tá bom? Assim todo mundo consegue aí ter uma melhoria nesse nosso período, né? Que vamos ficar em casa para a gente aí não passar, né, não ser vetor desse vírus que pode matar aí os nossos idosos, tá bom? Queria então aproveitar que pedir para vocês entrarem lá no canal do YouTube, eu vou deixar para vocês o link aí. Se inscrevam no meu canal do YouTube para que mais gente também possa ter essa informação e se beneficiar dessa capacitação que está tendo, tá bom? Eu vou começar a colocar, tem vários vídeos lá no canal, entrem lá porque você já tem muita informação, mas toda essa nossa capacitação vai ficar lá no canal do YouTube. E quanto mais gente se inscrever e clicar no sininho, mais o YouTube propaga essa informação, né? Ele começa a entender que esse canal é um canal relevante para as pessoas e aí pessoas de outros lugares começam a se beneficiar, tá bom? Então, se inscreve no canal aí, clica no sininho, que vai ajudar bastante, tanto a mim como a todas as outras pessoas, tá? Então, eu vou trocar agora para a tela e a gente vai ter aí a mesma aula de Excel que tivemos agora. Claro, agora no formato eu sozinho aqui sem dar aula, né? Mas não esquece, tá? De quarta-feira. Vou colocar na tela para vocês agora. Ó, então as nossas capacitações de Excel vão acontecer às segundas, quartas e sextas-feiras, tá? Das 9h30 às 10h30 da manhã. Por enquanto, eu estou usando o Zoom, tá? A versão gratuita ainda, então eu estou vendo se eu vou para a versão paga ou se eu uso alguma outra ferramenta, mas por enquanto vai ser nessa plataforma, tá joia? Bem, vamos à nossa aula. Tá aqui a aula de hoje, eu vou mandar depois aí no WhatsApp da galera essa tabela, né? Então, aula 1 de tabela dinâmica. E aí eu tinha mostrado para o pessoal um resultado que teve eu tinha perguntado o que a gente ia ter de aula, qual seria um tema mais interessante. E ficou ali no meio a meio entre ter uma aula de Excel básico e tabela dinâmica. Então eu fiz uma aula do básico até o início de tabela dinâmica para que todo mundo pudesse aí acompanhar, tá bom? Então, se você já tem algum conhecimento de Excel, peço a sua paciência, porque até o final dessa aula você vai ver bastante coisa acontecendo. Então, a primeira informação que eu dei para as pessoas foi a diferença, né, entre o que tem numa célula, o que está aparecendo numa célula e o que está dentro dela na verdade. Então, está aqui uma célula, né, qualquer. Então, essa daqui é a G4. Na aula eu falei sobre a G2, tá? Então, está aqui, ó, né, em escuro, tá? G2 e o endereço dela aqui no cantinho superior esquerdo, tá? E aí eu tenho uma situação assim, ó, eu tenho uma célula que tem o número 4, eu vejo o número 4 aqui e tenho o número 4 na barra de fórmulas, né? E eu tenho esse outro tipo de situação, que aparece o número 4, mas que dentro da minha célula eu tenho uma fórmula, né? Eu posso editar a minha célula, eu vou ver que ela tem uma fórmula. Então, o que manda numa célula é a barra de fórmulas, que eu posso vir aqui na exibição, ó, barra de fórmulas, e ela está aqui para mim. Então,
Primeira coisa, receber uma planilha que você não conhece, que vai ser o caso dessa daqui, por exemplo, verifica essa situação, tá? Então isso é bem Excel básico. Por quê? Porque, por exemplo, ó, essa célula aqui, ó, ela é uma célula que tem uma fórmula, né, com essa função, e aqui é uma célula que tem umas datas mesmo, tá? Então são diferenças. Aqui também eu faço uma conta me referenciando a uma célula que está mais para cima, mas isso é uma outra oportunidade, tá? Eu comecei essa aula, passei para as pessoas uma informação que eu uso no curso intermediário, no curso avançado, no curso básico, e sempre tenho feedback positivo, que é o seguinte: não basta eu saber as funções do Excel se eu não souber como me comunicar com ele, né? Como que eu tenho que trabalhar com ele para que ele entenda o que eu quero, senão também não funciona, tá? Então a primeira informação que eu fiz foi mostrar para as pessoas que a organização dos dados é essencial em termos de colunas, tá? E aí eu dei exemplo durante a aula de que você poderia pegar uma tabela como essa e, sei lá, cada centro de custo, ele na verdade ser uma planilha, ser uma aba. E aí você não teria como fazer uma tabela dinâmica comparando os seus centros de custo, tá? Poderia também ter esse arquivo organizado por cidade, né? E também não daria certo. Ou um arquivo para cada mês do ano, que foi um caso que eu citei na aula, de fluxo de caixa, de fluxo de pagamentos. Também não dá certo, porque aí você não sabe, né? Ao certo que mês que está, onde está a informação, uma série de problemas, tá? Então, esse tipo de organização, né, que talvez não seja o mais bonito, né? Alguém pode falar, nossa, mas é muita informação junta. É a base para que teu ProQV funcione, a base para uma tabela dinâmica funcional, né? Que é o que nós vamos ver nessa aula, tá? Então, sem isso daqui, você não consegue então trabalhar as ferramentas que o Excel te dá, né? Então, é uma base que precisa ser trabalhada, né? Você entender que cada coluna deve ser uma informação, né? E que as informações têm que estar em um único lugar. Também citei isso durante a aula. Se eu precisar alocar, vamos supor que o meu centro de distribuição da JBX não seja mais São Paulo, ele seja agora Santos. Eu tenho um único lugar para mudar, que é essa aba, né? E depois numa outra aula a gente vai fazer esse exercício. Mas eu não tenho várias abas, vários arquivos com a informação. Eu tenho um único lugar em que eu coloco a informação e os outros arquivos ou abas vão ler desse meu lugar, tá bom? Que mais? E aí eu dei um exemplo, né, de uma função básica. Ó. Então eu quero colocar um filtro nessa minha tabela, né? Eu venho aqui na parte de cima, posso vir aqui no menu página inicial, colocar um filtro aqui, ou como vocês viram mesmo já eu fazendo aqui, no menu dados eu colocaria o filtro no mesmo lugar. E aqui eu já consigo, né, fazer algumas análises. Ó. Então eu quero ver somente os centros de distribuição voltados à produção. Então tá aqui, ó, né, filtrado, bacaninha. Esse meu filtro já mudou a carinha dele. Agora eu quero ver só o que tenho em Mogi das Cruzes. Tá vendo? Eu já consigo trabalhando a informação em um único lugar. Nossa, ficou muito cheio de informação, está muito filtrado, o que eu posso fazer? Aí eu verifico que quando eu coloquei o filtro, ele habilitou o botão limpar, então eu vou limpar. Olha lá, quando não tem nada filtrado, eu esqueci de falar isso durante a aula, tá gente? Quando não tem nada filtrado, o botão está desabilitado. E aí eu volto a fazer algum filtro, né? Eu mostrei isso na aula. Ó. Quando eu tenho um campo de valor, eu tenho os operadores matemáticos, ó. Então, eu vou pegar um valor maior do que R$150 aqui. Então, tá aqui, o botão volta a estar habilitado. Eu poderia vir aqui também, ó, em qualquer um dos filtros, né? Olha lá. E fazer uma classificação, mudar, né? Então, aqui. E no campo que eu pus o filtro, eu posso limpar. Ou limpar lá por cima, que eu não preciso nem saber aonde tem o filtro, tá? Muito bem.
uma outra informação. Eu fiz o filtro aqui por CD. E fiz o filtro aqui por departamento. Deixa eu pegar aqui suprimentos. Agora eu não quero mais, eu quero tirar só esse filtro. Então eu venho aqui e limpo esse filtro e depois limpo o outro filtro. Tá? Então fica aí a exploração para todo mundo poder investigar como fazer. Tá joia? E aí eu consigo agora trabalhar a minha tabela dinâmica. Né? Então vamos lá. Informação da maneira correta. Vou em qualquer lugar da minha tabela. Vou no menu inserir e vou colocar uma tabela dinâmica. E aí, né, mostrei na aula que a gente depois vai perder o medo, né, de achar estranho esse tipo de notação que está falando para mim, que está pegando esta planilha 1 na célula A1 até a E19. Eu vou colocar essa planilha aqui nessa mesma aba para que a gente possa didaticamente trabalhar, mas eu poderia deixar a nova planilha e vou colocar aqui na G1, tá vendo? Notação, para que a gente possa trabalhar essa informação. Quando eu tenho uma tabela dinâmica, o menu aqui em cima aparece ferramentas de tabela dinâmica. Ó, se eu clicar fora, eu não tenho. Se eu clicar em qualquer lugar da minha tabela, que por enquanto ainda não tem nada, já aparece esse menu para mim, que até por acaso ele já está selecionando. Né? Citei na aula que aqui nesse botão que eu consigo ver aquela parte da onde vem minha tabela dinâmica. Então eu nunca tentei fazer uma tabela dinâmica baseada em duas tabelas em lugares diferentes, mas eu creio que não vai funcionar. Né? Não testei ainda. Bom, então o que eu mostrei em aula foi que cada coluna é considerado um elemento, um objeto aqui dentro da tabela dinâmica. Se a minha coluna não tiver nome, ele vai reclamar. Na hora que eu criar a tabela dinâmica, ele vai dizer para mim que não tem como fazer essa tabela dinâmica. E se eu tiver nomes repetidos, ou ele vai reclamar ou ele vai deixar assim, por exemplo, fornecedor e fornecedor 2. Então, só para você não estranhar. Tá? O poder da tabela dinâmica está nesses 4 campos, principalmente nesse aqui. Falei em aula, para que serve uma tabela dinâmica? Né? Para fazer um resumo de dados. Né? Ela é uma grande ferramenta para isso. Então, o clássico, né? Vamos listar aqui por fornecedor o que eu tenho de valor em cada um deles. Então, eu vou pegar o elemento que eu quero e colocar em qualquer um dos campos que eu tenho aqui. Nesse caso, eu vou fazer uma lista dos meus fornecedores. Mostrei em aula que se eu tiver algum fornecedor com um erro de digitação, nesse momento ele mostra para mim, olha, por que está aparecendo 2 aqui? Né? Porque um deles tem algum problema. Então é um bom jeito de eu conferir se eu tenho algum problema na minha lista. Mas depois, numa outra aula, eu vou mostrar isso com mais calma. Então eu listei meus fornecedores, já em ordem alfabética, e vou fazer uma conta com os valores, né? Ó. E aí eu consigo ver o valor que eu tenho em cada um dos meus CDs ou fornecedores, tá bom? Então tá aqui já um grande poder da tabela dinâmica. O segundo, né, que é um vídeo que eu vou disponibilizar aqui, eu quero saber então por centro de custo o que tem em cada fornecedor. Ó. Então eu pego esse elemento, coloco aqui na parte de cima, lá tem uma linhazinha verde ali aparecendo, e eu consigo ver o que eu tenho, né, por centro de custo. Aí eu posso então ocultar, deixar ela mais compacta. Né? Olha lá, eu posso desagrupar esses agrupamentos que ele fez. Então uma série de benefícios. Posso filtrar. Ó, então eu quero só a produção agora. Então, a tabela dinâmica mostra só a produção. Volto para cá e limpo o meu filtro dentro da tabela dinâmica. Posso agora colocar também a cidade, ó, nas colunas, e aí a minha tabela dinâmica começa a ter um
uma cara maior. Então, exemplo, né? Eu não tenho JBX em logística em Diadema, por isso que está vazio, né? Então ela começa a ter uma cara bem mais interessante. Ah, mas Rafael, eu quero o contrário, eu quero que a cidade venha na frente do fornecedor e o centro de custo para lá. Só movimento os objetos dentro da tabela dinâmica e vou entendendo aqui o que está acontecendo, tá? De novo, dados no lugar correto, tudo correto. E mostrei em aula, ó, então eu não quero mais essas colunas. Eu vou pegar aqui e vou arrastar aqui para fora e ela volta a ser uma tabela normal. Ou eu coloco aqui, tá aqui, eu tiro o flag e ela some de onde ela está. Mostrei uma característica da tabela dinâmica. Eu tenho aqui um valor, estava errado, não é 3.000, é 658. Puxa, mas não mudou nada, porque eu tenho que vir aqui e com o botão direito e atualizar a minha tabela, aí o valor muda, tá? Então é uma característica que a tabela dinâmica tem, ela não atualiza automaticamente. Eu até tenho um vídeo que eu tenho um código VBA que faz isso, mas ele não funciona tão bem e eu não recomendo que se use muito códigos VBAs numa planilha do dia a dia, porque ele tem uma característica que não ajuda, na verdade mais atrapalha. Finalmente, né, nós acabamos a aula mostrando características do menu aqui superior, né? Então eu já mostrei esse botão e a outra são essas aqui, né? Os subtotais. Então aqui eu tenho o quanto eu tenho em cada um das cidades, né? Deixa eu mostrar uma coisa diferente. Então eu vou tirar a cidade, vou botar centro de custo. Olha lá. Então em logística eu tenho 21.000 quebrado nesses valores, né? Distribuído nesses valores, assim por diante. Se eu quiser tirar esses subtotais, se eles não fazem sentido, por exemplo, eu coloco assim. Não, mas eles faziam sentido, ó, né? No fim do grupo. Então ele cria uma linha a mais. Ou como estava antes, no início do grupo. Os totais gerais, esse daqui, também não quero que mostre. Não, eu quero que mostre, né? Olha lá, ativado para linhas e colunas, tá? Mostrei essa funcionalidade que é muito bacana. Então, aonde nossos itens estão um sobreposto sobre o outro, eu venho aqui e mostro em formato de tabela. E aí a minha tabela começa a ganhar uma outra coluna para cada elemento que está aqui na linha. Muito mais interessante, mais organizado, né? Mostrei esse item aqui, ó, que vai repetir essas linhas aqui, ó. Olha lá. Precisei isso já em alguns somacs da vida, baseados em uma tabela dinâmica. Tá aqui, como que eu fiz, né? Mas vou tirar, porque eu gosto de coisa um pouco mais limpa. E vou tirar aquele subtotal, ó. Ou no início do grupo, nesse layout ele não permite, né? Ó. Mas eu posso não mostrar também. Olha que interessante. E finalmente encerramos a nossa aula trabalhando esse menu de cores aqui de cima, porque essa característica da tabela dinâmica, essas corzinhas às vezes são meio complicadas. Então eu vim aqui e mostrei esse layout aqui, ó. Já começou a ficar com uma carinha um pouquinho mais profissional, ou esse daqui que tem muita cor, por exemplo, né? E aí a minha tabela dinâmica já começa a perder aquela carinha de tabela dinâmica mais simplesinha. E mostrei para o pessoal uma dica um pouco mais avançada, mas que começa a ficar mais interessante, vai ser tema de outras aulas. Se eu quiser esses valores aqui em reais, a maioria das pessoas iria aqui, selecionaria e colocaria contábil aqui, moeda, tudo mais. Não tem problema nenhum. Só que pode ser que alguma atualização, na hora que você mandar atualizar a tabela dinâmica, ela perca essa formatação. Então a dica é você vir aqui, ó, né, no elemento que está sendo feita a conta, né, o resumo, e clicar aqui, ó, nessa setinha preta e no configurações de campo de valor. Mostrei para o pessoal
que a gente também pode fazer outras operações matemáticas, que vai ser tema ou estatísticas, né? Tema de uma outra aula, mas o tema dessa aula é aqui, ó, o botãozinho, o formato do número, e em que eu posso colocar aí já o formato que eu desejo, de maneira que eu sei que se eu atualizar minha tabela dinâmica, ele não vai perder, né, a formatação. Eu vou voltar aqui, vou atualizar, eu sei que eu sempre vou ter meus valores formatados do jeito que eu quero, tá bom? Eu vou voltar aqui para minha tela. Bem, espero que você tenha gostado dessa aula, lembrando que foi uma aula bem rapidinha, né, para nossa capacitação aí durante essa quarentena do coronavírus. Divulga bastante para o pessoal que você conhece, manda o link aqui do YouTube para todo mundo, pede para o pessoal se inscrever no canal, clicar no sininho ali que vai ajudar bastante as pessoas, né, a ter esse conhecimento. E não perca a nossa próxima capacitação, às quarta-feira agora, 9h30 da manhã, e segunda, quartas e sexta, das 9h30 às 10h30 da manhã, a gente vai estar conversando aqui sobre Excel, progredindo aqui os assuntos, né, para que a gente possa aí, usar esse período que a gente tem agora em casa para se motivar e voltar, quando tudo estiver normal, com uma capacitação melhor. Aguardo vocês na quarta-feira, então, na nossa próxima aula de capacitação em Excel. Até lá!